é templo, é habitação, é morada do Espírito Santo de Deus. Como nécios ou tolos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos orar. De pé ainda. Pelo que eu vejo, vocês estão muito cansados. Eu ainda sou, Não, eu creio que eu sou porque eu sou muito solicitado para cantar no congresso de mocidade, Eu canto vários, então eu sou bem jovem, até de juvenil. Não sei se eu fui chamado para cantar numa festa de crianças, eu me senti um juvenil, tranquilo. Mas eu me lembro quando eu era jovem assim, participando da sociedade de jovens, mocidade, não sei se vocês sabem, mas eu dirigia a mocidade na minha igreja há muitos anos, durante muito tempo, E hoje eu vejo os filhos dos meus amigos aqui, filha do Jairinho, e ali eu achava que tinha tido algumas experiências com Deus, mas hoje eu posso ver que na maioria delas, não digo a vocês que eu não tive nenhuma experiência, mas quase que todas vieram no embalo. Quantos congressos eu fiz, quantos retiros espirituais eu participei, liderei inclusive, mas eu não despertava para aquilo que Cristo queria falar comigo. Qual é a diferença? A diferença é que quando você tem uma experiência viva com Deus, passa o tempo e aquilo não apaga, ao contrário, aquilo cresce mais dentro de você. E se você não der vazão, ele sufoca. E quando você não tem uma experiência viva, quando você está assim, vamos dizer, vindo de roldão, sendo levado pelas águas, vamos dizer que como acontecia conosco lá, uma turma recebendo muito a unção de Deus, e aqueles que estavam perto eram contagiados, mas ele levava, vamos dizer, as fagulhas, daí a pouco tudo cessava. O que a palavra de Deus quer nos dar nesta manhã, é que nós, cada um de nós deve vai numa outra situação, tem uma pessoa andando no cavalo, plantando da maneira, o cavalo faz o que ele... O cavalo senta, o cavalo bate a palma também, o cavalo sorri, só não fala, é cavalo mudo. Então, você pode pensar que você também pode fazer aquilo tudo, e você chega a acreditar. Eu me lembro, eu era pequenininho, eu era criança pequena lá em Iguaçuí, não era em Barbacena, mas era em Iguaçuí, e eu tinha o quê? Meus 10 anos de idade, então meu pai comprou um cavalo para mim. E existia um homem lá, e eu era assim, fã dele, porque ele era muito brigão, e eu era fã dele porque ele era valente, ele ganhava de todo mundo. E ele tinha um cavalo bonito, o cavalo dele chamava Guerreiro. E tudo que ele fazia, mandava o Guerreiro fazer. Ele às vezes saltava no centro da cidade, assim, para uma cidade enorme, Iguaçuí. Ele saltava no centro da cidade, o cavalo, e falava com ele, vai para cá. Só falava assim, vai para cá. E o cavalo saía, e podia ir para casa, 10, 12 quilômetros depois, achava que estava lá. Mas ele não só falava, vai para casa, ele podia falar, vai lá no bar e me espera. Onde ele costumava tomar as pingas dele. E o cavalo ia para lá. E o cavalo fazia uma série de coisas, fazia assim, batia, empinava, ficava. Aí eu falei, eu vou fazer isso com o meu cavalo. Porque tudo, eu falei, um era cavalo, o outro também era cavalo. Eu falava, o outro também falava. E tinha outra coisa, os dois eram brancos. O meu cavalo era branco e o cavalo do outro era branco. Eu fiquei irritado porque ele não fazia tudo que eu mandava. Com muito custo eu consegui que ele fizesse assim com a pata no chão, O que é isso? São experiências. Ele já tinha vivido experiências, ensinando muito tempo. Aqui, obviamente, que nós não estamos comparando Deus com cavalo, nem nada, E nem estamos ensinando a Deus, ao contrário. Agora vamos inverter. Nós temos que aprender com Deus. Então, desperta tu que dormes. Ou seja, queira você ter uma experiência com Deus, levanta-te e diz, estou pronto. É isso que quer dizer o versículo. É esse primeiro versículo. Quando você dá um passo, você está dizendo, eu estou pronto a ter uma experiência contigo. E é louvável, É louvável que os jovens estejam reunidos, os juvenis. Aqui só tem juvenil ou tem jovem também? Tem jovem também. Vamos falar mocidade,
Então é louvável que a mocidade esteja reunida. Eu quero crer que, obviamente, vocês brincaram, eu também brincava demais, até hoje eu brinco um pouquinho, né? Mas que estejamos buscando a unção do Espírito Santo. Para quê? Agora vem a segunda pergunta. Para quê? Para que despertar? Para que levantar? Para que dizer para o Senhor, eu quero uma experiência contigo? E Cristo te esclarecerá, te iluminará, ou seja, te encherá. Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade. O Espírito de Deus sobre nós é para nos dar uma antena parabólica. Veja bem o que eu estou falando. O Espírito de Deus sobre nós é para nos dar uma antena parabólica, para nós percebermos onde estão as oportunidades. Né? Onde estão as oportunidades? Porque as oportunidades não são criadas por nós, mas pelo Espírito Santo. Quando Paulo estava dizendo assim, que o Espírito, orando a Deus para que o Espírito nos apresente oportunidades, está lá acho que em Colossenses, oportunidades, apresente-nos alguém para nós falarmos do Espírito Santo, de Deus, do Evangelho. Então, não há sentido nenhum se nós buscarmos e não passarmos adiante. Então, durante 35 anos, então quando eu era jovem e até 35 anos, eu não falava de Jesus para ninguém. Então eu me enchia, daqui a pouco aquilo virava um inchaço apenas, né? Eu achava que eu estava cheio do Espírito, mas eu não passava adiante. Lembra uma vez que nós fizemos um congresso, a mocidade foi fazer um congresso em Petrópolis. Então, nosso presidente na época, Paulo Ernesto, falou assim, nós vamos agora evangelizar a cidade. Nós sempre fazíamos os nossos congressos em retiros espirituais e tal, lá em Sacra Família. E ele disse assim, não, agora é carnaval, nós vamos fazer na cidade. Nós vamos fazer na cidade porque nós vamos... isso que estão fazendo agora, de passar o carnaval, nós já fazíamos há 20 anos atrás. Evangelizando, entregando folheto. E saímos em duplas. E a dupla era eu e Vera, nós éramos noivos na época. Eu e Vera fizemos uma dupla. Outras duplas se formaram e fomos entregar folheto. E foi uma coisa interessantíssima. Nós saímos com o folheto. Se eu estiver atrapalhando, vocês falam que abaixa o som aqui. E nós saímos com o folheto e fomos entregar. Aí a Vera olhou para assim, vamos entregar para aquele, vamos entregar para aquele ali. Não, aquele ali não está com cara de que vai aceitar, não. Vamos mais para frente um pouquinho. E fomos andando. Mais para frente um pouquinho, ela falou assim, mas aquele ali acho que não vai querer. E vamos andando. Olha, já tínhamos passado por umas 10 pessoas e não tínhamos dado um folheto. Faltava a coragem. Nós tínhamos um medo de entregar um folheto e alguém dar um fora e nós não tínhamos o que dizer. E então, em determinado momento, nós falamos assim, abençoa para a gente entregar aqui, nos dar uma unção aqui, para a gente entregar um folheto. E olhamos, já estávamos quase fora da rua, já não tinha mais ninguém. E olhamos uma casa, tinha uma pessoa lá dentro, uma cerca. Lembra disso, velho? Aí chegamos e... alô? Mary, tudo bem? E a mulher veio no portão. O senhor deseja alguma coisa? Desejamos sim. Entregar um folheto aqui. Esse folheto aqui. Aí falamos lá algumas coisas. Oh, que bom! Vocês são evangélicos. Aí nós... somos, né? Enchemos de moral para falar com aquela mulher. E ela ficou felicíssima, tocada. Por quê? Porque nós entregamos um folheto, convidamos para um culto que ia ter à noite, naquela igreja ali assim, na rua tal. O que eu tiro disso? Eu tiro que enquanto nós estávamos escolhendo o que fazer e onde fazer, as coisas não estavam indo muito bem, nós estávamos sentindo vazio. Mas quando nós falamos, Senhor, apresenta, nós olhamos, não tinha ninguém, e apareceu uma pessoa lá que ela coloca. São oportunidades que o Espírito Santo é que coloca para nós, e a gente tem que usar bem usado. Então, quando eu disse que quando o Espírito Santo vem sobre nós para colocar uma antena parabólica, essa antena parabólica ela capta, é uma coisa interessantíssima. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma experiência, por exemplo, você está dentro das barcas, né? Senta assim nas barcas e está olhando, daqui a pouco você dá uma olhada assim e vê uma pessoa, será? Eu vi, é isso mesmo? Parece que disfarça, olha para um lado, olha para o outro, e parece que algo te empurra assim a cabeça, e você olha de novo. E você vê que aquela pessoa parece que está com um problema. Já aconteceu isso com você? De você identificar um problema? Se aquela pessoa está com um problema. Então é a oportunidade que o Espírito Santo está te dando. E muitas vezes você
vê e tá mesmo, agora começou a chorar. Aí você deve estar com algum problema que eu não posso resolver. E você sai do esquema. O Espírito Santo colocou para você uma oportunidade e você sai do esquema. Você entra no ônibus, senta do lado de alguém e alguém começa a reclamar da vida, falar um monte de besteira no teu ouvido. Você, dá licença, viu? Eu estou hoje aqui pensando umas coisas. Aí você levanta, vai para um outro lugar que não tem ninguém, ou que pelo menos não tem ninguém para lhe encher a paciência. Não é? Oportunidade que o Espírito Santo está dando para você falar. Ou você imagina, como é que nós imaginamos que possa ser isso? Eu conheci também uma pessoa na minha mocidade que ele foi muito tocado pelo Espírito Santo. Ele foi muito tocado, teve uma experiência maravilhosa e ele não dava mais sossego para ninguém. Ele entrava no 49 indo para a praia, todo mundo indo para a praia, pessoal de roupa de banho, e ele começava de calça comprida, quase que de terno, e evangelizando todo mundo. Por que você não pode perder seu tempo na praia? Exatamente, já é o oposto. Ele queria atacar todo mundo. Nós temos que usar bem as oportunidades, não como tolos, mas como sábios. E existem oportunidades em que o Espírito Santo não quer que você fale do Evangelho. Você sabe, você pode imaginar que isso seja bíblico? O Espírito Santo não quer que você fale, ele quer que você cale. Ou então não quer que você fale naquele lugar. Você crê nisso? Quem que crê nisso? Ah, que bom, graças a Deus. Né? Pensei que eu tinha me enganado. Impedido pelo Espírito Santo, impedido de pregar o Evangelho. Que coisa tremenda. Como é que o Espírito Santo vai me impedir de pregar o Evangelho? Não é tudo para o bem? Não, porque havia um propósito melhor. É o que nós temos que colocar na nossa vida, na nossa mente, no propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu tenho que entender qual é o propósito. Hoje eu estou cheio do Espírito Santo, tive experiência. Vamos dizer que vocês que estão aqui desde sexta-feira saiam daqui, olha, eu estou cheio de gás, eu vou pregar, agora eu vou falar. Como é que nós vamos falar? Nós temos que perguntar ao Senhor. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia, porque o Espírito Santo via como oportunidade principal naquele momento que ele fosse em Macedônia. E ele teve aquela visão e viu assim, alguém dizendo, passa aqui em Macedônia e nos ajuda. E ele entendeu que era a vontade do Senhor, era a antena parabólica. Ele entendeu que Deus estava falando com ele, que era não para ir para a Ásia, para a Bitínia, mas para ir para a Macedônia. E lá ele foi. Quando nós aprendemos a ver as oportunidades, nós... Oportunidade muito linda na minha vida, uma experiência. As meninas eram menores e eu fui para a praia com elas para pegar sol, brincar na areia, aquele negócio de mãe, né? E eu levava meu livrinho e minha cadeira sempre ficava assim de lado para eu poder olhar onde elas estavam sempre. E eu estava sentada ali naquele pedaço da praia de Caraí, que tem uma pedra menor, depois vem aquela pedra de Itapuca maior, né? Eu estava ali na outra menor. E eu sentada aqui, a pedra aqui nessa direção, e toda hora eu virava a cabeça assim, tinha uma senhora sentada ali, exatamente entre duas pedras ali. Eu falei, gente, que perigo aquela senhora ali, pode de repente vir uma onda, né, e ela escorregar ali, bater com a cabeça, desmaiar e morrer. O Espírito Santo me falou assim, é exatamente isso que ela está tentando fazer. Ela está tentando um suicídio. Aí eu achei que era coisa da minha cabeça e falei, não, isso não é da minha cabeça, não tem nada a ver não. E fiquei, toda hora eu olhava de novo para aquela senhora. Aí eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, em nome de Jesus, se é o Senhor que está falando comigo, me dê coragem que eu levante dessa cadeira e vá até ela, porque aí eu já vou, mas aí já vou decidida para orar e já falar o que o Senhor tem para falar com ela. E eu de repente me vi em pé e quando eu me vi, estava realmente andando na direção daquela senhora. E eu falei, olha, a senhora está num lugar perigoso aqui na praia, a senhora tem que sair daí, porque pode vir uma onda, a senhora bater com a cabeça e morrer aqui, a onda te levar. E ela nem se moveu, eu aqui, ela sentada aqui de costas para mim. Eu falei, minha senhora, a senhora está me escutando? E ela nem fazia nada, nem um gesto. Eu falei, gente, ela está morrendo de vergonha. Aí Deus falou para mim, o Espírito Santo falou, não, ela está possessa. Aí eu falei assim, em nome de Jesus, todo espírito de suicida que está aqui está amarrado e destruído em nome de Jesus. Ela olhou para mim e começou a chorar. Eu falei, a senhora está tentando suicídio. Aí ela chorava
e falava: eu estou porque eu sou rejeitado pela minha família, ninguém gosta de mim, eu estou com um problema seríssimo e hoje resolvi que vou morrer. Mas a senhora não vai morrer hoje não, em nome de Jesus. Eu quero dizer que Jesus ama a senhora, que Ele pode completar todo esse vazio, e eu quero que a senhora me dê a oportunidade de orar pela senhora aqui na praia. E ela olhou para mim e falou: a senhora quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para Ele dar um jeito nesse seu problema, a senhora vai se sentir cheia. Não vai sentir mais esse vazio, essa depressão, essa angústia que a senhora está sentindo. E ela falou assim: eu aceito. Olha, eu não quis saber nem quem estava me olhando. Eu trouxe ela mais para cá, naquela areia molhada ainda que tem na praia, né? Ela ajoelhou ali, eu pus minha mão sobre ela e falei, e orei, não sei nem o que eu falei. Orei muito tempo. E ela depois voltou um dia, eu dei meu endereço, que eu ficava ali em frente, quase ao meu prédio onde eu morava, e ela foi à minha residência falar que ia morar em Friburgo, mas ela foi na nossa igreja aí uns 3 finais de semana, depois ela foi na minha residência, disse que ia morar em Friburgo, mas que ia frequentar a igreja lá, e ela me escreveu uma vez dizendo que já estava firme nos caminhos do Senhor. Então são oportunidades que Deus nos dá. Eu ali não senti nenhuma vergonha de orar por ela. Entendeu? Então, mas porque o Espírito Santo estava na frente de tudo, comandando todas as coisas, né? Então, são oportunidades que Deus coloca, de repente, num lugar que não tem nada a ver, mas o Senhor colocar. A parte dela foi interessante, porque senão eu falei, quando chegar na praia assim, atenção! Os irmãos entenderam, os amados entenderam, né? E não é você, o pessoal está ali, você para tudo que eu vou pregar o evangelho para vocês aqui agora. Eu não sou contra quem anda pregando o evangelho de rua, de ponta em ponta, desde que o Espírito Santo esteja falando para ele. É para fazer assim, então ele vai fazer. Mas ele tem que estar ligado para saber se o Espírito Santo está fazendo ou se é a vontade dele. Então, estamos partindo do princípio que todos esses que estão nas ruas pregando, eu estou imaginando que o Espírito Santo esteja falando. Mas é fácil de você ver. Se o Espírito Santo estiver falando, tem frutos. Se o Espírito Santo não estiver falando, não tem frutos. Se é da sua cabeça, você vai dar murro em ponta de faca. Mas se é o Espírito Santo que está produzindo todo aquele encontro, ele vai abrir as portas e ele vai converter, ele vai transformar. Então é necessário que você peça a Deus que Ele te dê a oportunidade. Você peça a Deus que Ele apresente a você a oportunidade. Mas você tem que estar ligado, você tem que você tem que despertar para isso. Você tem que dizer, eu quero. E para finalizar, muitas pessoas não estão nesse trabalho atentos ao que o Espírito Santo está colocando para eles, porque tem medo de trabalhar. Tem medo de trabalhar, né? Então, se ele diz assim, Senhor, usa-me, eu quero estar à sua disposição, ele sabe que o Espírito Santo vai usar. Você pode se preparar que vai usar. E não tem hora para ele. Não tem hora, não tem dia, não tem tempo ruim. Ele vai te usar no momento que achar melhor e lhe aprouver. E é por isso que nós precisamos estar, não tem essa vontade. Eu queria ser como Isaías, como a Lúcia, como o Menescal, como a Vera, como o João, como o Marico, como o Colasso, eu queria ser igual a ele. Não queria Deus, pode dançar, pode pular, aleluia, né? Por favor, vamos ficar de pé, aleluia. Então não digas, está por aí. Só para me escolher um hino aqui rapidinho. Pode ir tocando, filho, para o pessoal se ligar. Mas permanece para sempre por ti. Assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor, pega aí, pega aqui o microfone. Os povos diante dele da terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Autoridade, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Say
Jesus não dá, não dá. Sem 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 Jesus não dá, não dá. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui já falam em línguas? Quem aqui já recebeu o dom de falar em línguas? Amém. Presta atenção, falar em línguas. Esses jovens, oh Espírito Santo, solta o teu vento aqui neste lugar. Solta o teu Espírito agora. Ó Deus, o fôlego da vida espiritual comece a renovar agora a vida desses jovens para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, que nunca mais, ó Deus, esse dia saia da memória e do coração deles. Ó Deus, mas que esse dia fique gravado na vida, na alma e no espírito de cada um deles. Oh, aleluia. Levante a tua mão, irmãos, e diga glórias a Jesus. Mas abrir para ti o nosso coração e o Senhor entrar e o Senhor fazer morada nele. Aleluia. Muito obrigado a Deus. Abençoe teus filhos, toma cada vida em tuas mãos, sustenta-os com braços fortes, sustenta-os com mãos fortes, e não deixa que o lobo, Senhor, venha os arrebatar da tua presença, mas que eles continuem firme, sempre constante na tua presença. Eu te agradeço e te honro, ó Deus, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Aleluia. Vamos dar salva de palmas para Jesus. Queridos, para terminar, vamos louvar com mais um hino. É do povo de Deus, a vitória é nossa, é do povo de Deus. Eu recebi de Deus e não posso me calar. Aleluia. Deus mandou dizer ao mundo. Aleluia. Quem sabe? Olha, na vida de cada filho teu aqui nesta manhã, ó Deus, dirija-nos e que nós tenhamos um dia de bênçãos e um dia de vigilância. Guarda os teus filhos, livra-os dos acidentes, livra-os de toda cilada e armadilha do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Filhos, posso segurar no amarelo? Mateus! Vou botar uma música agora? Vou botar uma música agora? Vou pegar esse livro lá. Eu dormi na hora do culto, que teve um lanche. Oi, mamãe! Fernanda mesmo. Para! Fernanda